Segundona após Enem. E aí, todos descansados? Então é hora de analisar a prova de ontem com um pouco mais de calma, começando com redação e língua portuguesa. Roda a vinheta. Hora do Enem no ar! E eu sei que vocês estão ansiosos para saber dela, então partiu falar da redação de 2019. Quem está comigo mais uma vez é o professor Marcos Machado e hoje também temos a presença do professor Rômulo Bolivar. É um prazer ter vocês aqui, professor. Obrigado pelo convite. Como é que você Bom, tá? vamos lá. Eu tô bem, vocês? Certinho? bem, tudo ok. Sei. O tema da redação: democratização do acesso ao cinema no Brasil. Bom, o professor Marcos ontem falou um pouquinho sobre o que ele achou. Quero saber de você, professor Rômulo. O que você achou desse tema? Então, na verdade, o tema surpreende mais em relação ao formato. No ano passado, nós tínhamos uma frase temática longa e esse ano ela foi bem mais objetiva e mais curta. Agora, em relação ao ano passado, o tema foi relativamente mais fácil. Não foge do padrão do Enem, que é tema social, atual, geralmente discutido em TV aberta, relacionado às problemáticas do Brasil e é um tema que não é moralmente polêmico. Então está dentro do perfil do INEP, do Enem, está tudo ok. Perfeito. Bom, o professor falou ontem um pouquinho, mas eu quero saber também a sua opinião hoje, depois de ter dado a descansada, ter dormido. E aí, o que você achou? Land, descansar para professor de redação na semana do Enem não existe. Vamos Imagina. Vai descansar daqui a pouco. Tá tudo bem, vamos. Eu gostei bastante, Land, eu gostei bastante do tema. Eu acho que a gente veio num crescente desde 2015, mais ou menos, violência contra a mulher, a intolerância religiosa, a inclusão de surdos no processo educacional. No ano passado a gente destoou um pouquinho disso, né, falando sobre controle de dados na internet. Agora, neste ano, a gente voltou a falar sobre um grupo excluído que precisa ter acesso à arte, né, especificamente ao cinema. Me lembrou até um tema antigo da FRJ, que a gente teve no Rio de Janeiro há um tempo, que era o cinema enquanto prática social. Um tema bastante relevante para se pensar na arte de uma forma democrática, né? Isso aí. Bom, muita gente se surpreendeu, né? Para quem não sabia muito sobre o assunto, qual era a melhor estratégia? Eu costumo dizer que quando a gente olha para o tema do Enem, tem que receber, tipo, o espírito de sogra. O que é isso? Você vai pensar num problema. Então, se eu olho para o tema, ele envolve a questão do cinema, não é só isso que o cinema é lindo, que ele é maravilhoso, mas eu tenho que ver as pessoas que não são contempladas pelo cinema, as pessoas que não têm acesso ao cinema. Então, a primeira dica era essa, perceber que o cinema ele é uma inclusão, mas nem todas as pessoas estão dentro desse processo de inclusão. Por quê? O questionamento seria o passo inicial. Entendi. E aí, professor? Eu acho que isso que o Rômulo falou é fundamental, porque nem sempre essa problemática, no caso do Enem, ela está jogada na nossa cara. Porque às vezes tem a violência contra a mulher, é um problema nítido, explícito, né? A exclusão dos surdos, a mesma coisa. O trabalho infantil e tal. No caso da democratização do acesso ao cinema, a gente não tem um problema, que está ali. Então a gente precisa pensar nesse eixo da democratização e do acesso, e o texto 4 fazia isso muito bem, pensar da coletânea, né? Pensando especificamente em grupos que não têm acesso a isso. Né? Assim, quem é que não tem acesso ao cinema? Porque muita gente não tem, a arte como um todo especificamente ao cinema, e por que não tem? Isso vai desdobrar um projeto de texto bastante interessante. Pois é, você tocou aí no assunto texto de apoio. Queria saber o que vocês acharam dos textos. Eu gostei muito, eu acho que o texto ele é necessário porque ele propõe um recorte para um tema que era meio aberto. Sim. Vamos lembrar de outros anos. Publicidade infantil no Brasil. Publicidade infantil pode ser a criança fazendo a publicidade ou recebendo a publicidade. Mas a partir do texto de apoio, a gente sabia que a expectativa da banca era apenas de a criança recebendo a publicidade. Nesse caso, quando a gente fala da democratização do acesso, o que é acessibilidade? Ele quer falar sobre a acessibilidade do deficiente, a acessibilidade de quem? O texto de apoio mostra a questão social de nós termos as salas de cinemas concentrada hoje nas grandes metrópoles. E nós temos um grupo grande, sobretudo no Norte e Nordeste, que é excluído desse acesso. Perfeito. E é por aí mesmo, professor? Eu acho fundamental. Por exemplo, o primeiro texto, né, que falava sobre a criação do cinema e tal, abria um eixo, né, abria o caminho, né, para você começar a tecer, puxar alguns fios. Aí tá, o cinema foi criado, com qual objetivo, quando ele surgiu, e aí você vai desenrolando esse novelo. Então, acho que trouxe dados estatísticos, trouxe esse processo histórico, então isso traz uma referência bastante relevante. É interessante que os textos, ele constrói um fio também de resistência, né? Porque ele mostra, o próprio Lumière, quando cria a questão da máquina do cinema, ele duvida, será que, né? Não vai fazer sucesso, não vai fazer sucesso, mas assim, depois de criada, a arte resiste à própria expectativa do criador. E aí, hoje em dia, a arte resiste à competição
competição com a televisão, enfim, as pessoas que estão vendo televisão, as pessoas que estão na internet, elas também querem ir ao cinema. Então, esse fio de resistência vai parar no último texto que trata da questão da exclusão social. É isso. Bom, como a gente falou ontem, eu acredito que é um tema que é fácil de tangenciar. Ou eu estou falando besteira aqui? Estava fácil de tangenciar, professor? Então, poderia tangenciar se ele fosse mais para o lado da produção cinematográfica no Brasil e, enfim, se esquecesse de falar sobre o cinema físico que está presente ou ausente de acordo com a questão social de cada um. Eu acho que também pode ser um erro muito recorrente de as pessoas talvez não falarem tanto do cinema, falarem da arte como um todo, né? Assim, de você garantir acesso a museus e a bibliotecas, é porque quando a gente tem esse recorte específico a um ponto, vamos retomar 2017, os desafios da formação educacional dos surdos. Muitas pessoas naquele ano, o Rômulo deve se lembrar disso, falaram sobre desafios da educação, né? Assim, na sala de aula, de infraestrutura, e não recortaram tão especificamente ao universo da surdez, que é um problema gravíssimo. Nesse caso, você fala sobre democratização do acesso à arte, isso é uma coisa. Pensar nas particularidades do cinema, isso é outra coisa completamente diferente. Por isso que a coletânea é tão fundamental, a gente pensar nesses eixos, nesse recorte que os textos nos trazem. E se fala só de acessibilidade também, professor? Vocês acham que é um tangenciamento também ou não? Sim, porque a acessibilidade é muito ampla, né? Envolve um espectro grande, e se o aluno se esquecer do cinema, ou também se ele se esquecer do Brasil, porque a palavra Brasil está presente, está explícita ali, ele está tangenciando o tema. Perfeito. Bom, agora falando de repertório, dava para sei lá, se recorrer, alçar o conhecimento de que áreas, de que outras áreas do conhecimento a gente poderia pegar alguma coisa de repertório? São muitas, né? Eu tenho um percurso que eu faço com meus alunos de redação, por exemplo, todos os anos em relação ao Enem que trata de problema social. Eu parto dos fundamentos iluministas, a liberdade, igualdade, fraternidade. Aí a gente tem a questão aí da igualdade, né, do acesso a todos. Eu parto da Declaração Universal dos Direitos Humanos, que inclusive prevê o acesso ao lazer como uma questão fundamental do ser humano. Eu parto também da questão da Constituição de 88, que também prevê o acesso à cultura. Então, isso já é um repertório sociocultural que poderia ser discutido e ventilado e jogar aí a nota do aluno lá para cima, se bem produzido. Algum outro ponto, professor? Quando a gente está falando da competência 2, né, que avalia especificamente o uso do repertório, isso que o Rômulo está falando é fundamental, porque a gente está pensando nos eixos da frase tema, né? Assim, a gente tem democratização, acesso e cinema. Agora, eu acho que seria muito interessante também se as pessoas fizessem referência, pegando na filosofia, por exemplo, a indústria cultural, ou pegar esse recorte do cinema especificamente e falar sobre filmes, né? Assim, porque a gente está pensando em um grupo jovens adultos. Então tem muitas referências que dá para você pensar, inclusive do cinema nacional também, de você pensar filmes que trouxeram uma discussão relevante a respeito dessa inclusão. Quando teve, por exemplo, Cidade de Deus, muitas pessoas que nunca nem tinham ido ao cinema foram ao cinema para, de alguma forma, ter essa ideia de representatividade. Então, essa marca do texto, né, essa marca nossa no texto, ela é muito importante. Perfeito. Bom, agora aquela pergunta que a galera tá esperando. Que tipos de propostas de intervenção caberiam a esse tema? Eu penso, por exemplo, sugerir ao governo federal ou a qualquer instituição, aos governos municipais também, estabelecer alguma medida para que houvesse, talvez obrigatoriamente, nas cidades a presença física de um cinema. Porque nós temos aí já leis que incentivam o estudante vai de graça, vai comer entrada, o idoso, dependendo do banco de que você é cliente, você consegue pagar menos. Mas se na cidade não há presença física do cinema, isso anula toda a lei que já existe. Então a gente precisa repensar, porque quando a gente produz um incentivo como esse, a gente está pensando na região do Brasil onde o cinema já é acessível. Agora, existem alguns lugares que o problema da acessibilidade não se dá apenas pela questão financeira, e sim pela distância. Perfeito. Professor, alguma proposta de intervenção que veio à mente aí? Eu acho que vai ao encontro do que o Rômulo está dizendo em relação à formação de público, né? A gente precisa de espaços, é isso, não é só uma ideia, é um espaço em que essa experiência do cinema se concretiza. Não? Então, se a gente pensa na sala de cinema, é a experiência coletiva, a experiência catarse, de viver aquele momento. Então, a gente precisa de repente, mais festivais ligados a isso, né? Em praça pública, ou de que de alguma forma reúnam, né? Ter essa experiência. Clube de cinema, talvez. Do tipo, né? Cineclubes ou coisa do tipo, para você ter ali uma experiência comum. Rotativos, né? Que visitam as cidades. É isso, porque assim, é importante que você tenha um debate em torno disso, né? Que não seja algo simplesmente no imaginário. Perfeito. E o que vocês acham que era fundamental evitar num tema como esse?
Bom, Lange, eu acho que isso vai em conta do que a gente está falando agora há pouco em relação ao tangenciamento, né? Assim, eu acho... Muitos alunos já me procuraram, de ontem para hoje, deve ter recebido algumas mensagens também, de pessoas preocupadas, falando, poderia ter feito isso, poderia ter feito aquilo e tal. Eu acho que é importante pensar, primeiro, não ficar restrito ao texto de apoio, porque o texto de apoio, ele seduz, né? Ele faz muito ficar naquela discussão e pensar nessa inclusão de um repertório próprio, um repertório seu, pensar nessa questão da abordagem, ou seja, evitar, nesse caso, restringir muito a um caso específico ou fazer uma análise do cinema, isso que o Romulo falou no comecinho do programa, como que o cinema é bom, como o cinema é maravilhoso, tal, sem problematizar e ficar em propostas que são pouco concretas, acho que são erros pontuais. Um movimento um pouco perigoso também, alguns alunos me mandaram que eles produziram, é de criticar, por exemplo, os espaços de cinema que foram ocupados para se tornarem templos religiosos. Então, a gente sabe que essa não é a causa maior da ausência de cinema nas cidades. Sim. Então, dependendo de como o candidato apresentasse isso no texto, isso pode cheirar a intolerância religiosa. Intolerância religiosa representa desrespeito aos direitos humanos. Na proposta de intervenção, você perde pelo menos 200 pontos aí. Então, melhor evitar mesmo, né? Bom, vocês falaram, os dois disseram que receberam mensagens e tudo mais, os alunos. E aí, qual está sendo o feedback? O que eles acharam desse tema, né, da redação de 2019? Acho que a primeira coisa é comparar o 2018 com o 2019, né? Muitas pessoas no ano passado olharam e falaram, não faço nem ideia, nem de por onde começar. Só que neste ano, quando você abre e vê uma discussão sobre cinema, já é algo que está mais próximo do nosso imaginário, né? Algo que está próximo dos nossos alunos e tal. Então, houve uma certa aproximação nesse sentido. Umas pessoas ficaram inseguras quanto à abordagem em si, se poderia ter feito isso que a gente falou agora, nesse bate-bola que a gente fez. Poderia ter falado sobre isso. Acho que houve uma aproximação em relação à realidade deles. Professor, e aí, o que os seus alunos acharam? Ficaram felizes com o tema. Alguns estavam preocupados porque, por exemplo, a abordagem que eles fizeram se era pertinente ou não. Saiu recentemente, às vésperas da prova, a nota de uma questão de um dispositivo do governo para promover a acessibilidade nos cinemas. Só que a acessibilidade era para deficiente, não tinha a ver exatamente com essa acessibilidade social e regional. Sim. Aí, professor, se eu escrevi sobre isso, eu tangenciei o tema, essa era uma preocupação deles também. Alguns que citaram o Ministério da Cultura na proposta de intervenção como possível agente, uma vez que esse ministério, né, não existe mais. E aí eu não acredito que o INEP vá penar esse tipo de coisa, porque é natural que o candidato proponha faça essa confusão. Então, enfim, a maioria está feliz, alguns estão preocupados naturalmente. Perfeito. Professores, muito obrigado mesmo por toda a ajuda. Vocês já são de casa, viu? Voltem sim, por favor. Agora é a vez de língua portuguesa e eu tô aqui com a professora Marilúcia Corel. Seja muito bem-vinda, professora. Eu que agradeço mais uma vez estar aqui. É sempre um prazer ter você aqui. Professora, o que você achou da prova? A prova de língua portuguesa não trouxe grandes surpresas. Ela manteve o mesmo padrão. Agora, duas questões me chamaram a atenção. A retomada de antigos temas de redação como base de questões. Então, nós tivemos, por exemplo, uma questão sobre violência contra a mulher, tivemos uma questão sobre surdos, a inclusão de surdos, na realidade, a presença de uma produção de uma artista surda, e muitas questões voltadas para o mundo virtual, para a internet, que foi o tema do ano passado. Então, os temas abordados nos últimos anos estiveram presentes também nessa redação. E uma outra questão interessante foram as apostas para a prova da redação se fizeram presente nas questões de língua portuguesa. Então, como assim? Se pensava, por exemplo, que cairia a obesidade ou questões de saúde. E nós tivemos questões falando do perigo da obesidade, da educação física como maneira de ajudar nesse processo, a anorexia, bulimia. Também a questão de refugiados. Algumas pessoas disseram, será que vai vir um tema sobre refugiados? Caiu uma questão sobre refugiados. Também caiu uma temática interessante que foi a da... Agora eu esqueci. Não tem problema, não tem problema nenhum. Saúde e obesidade. Mas a gente viu, teve de tudo na prova de ontem, por exemplo. A gente viu autores, né, que costumam aparecer, a gente viu música, né, falando, Cazuza, teve até Madonna na prova de inglês e tudo mais, não tem jeito. São vários assuntos abordados, mas seguiu a tendência. Sim, seguiu a tendência e aí surpresas não ocorreram. Entendi. Em questão gramatical, nós tivemos
linguagem verbal e não verbal, que normalmente acontece, variação linguística, figura de linguagem, muita interpretação de texto e, na literatura, o modernismo com Oswald de Andrade, com Villa-Lobos. Você falou da questão de música, né? Também teve futurismo, né? As vanguardas europeias. Você falou da música, nós tivemos Cazuza, né? Nós tivemos a citação de Luiz Gonzaga, e aí com uma relação com o samba, e o Villa-Lobos, né? Que é um clássico, né? Um artista nosso, modernista também, clássico, trazendo a temática de variação linguística, porque ele retoma a questão do nordestino. Então, assim, foi uma prova bacana, eu acho que bem elaborada, conseguiu trazer muitos temas interessantes e que tinham questões um pouco mais simples e outras que precisavam de mais atenção, de cuidado, de se perceber os detalhes para se chegar à resposta correta. Bom, no nosso programa de revisão aqui e tal, você apostou em romantismo, apareceu? Não, romantismo não apareceu, mas apareceu a questão do resgate da cultura brasileira através do modernismo, que eu havia falado. O modernismo sempre cai. Então, o modernismo veio com tudo, se fez presente na música, no teatro, artes também apareceu, né? Como sempre, vem fotografia e produção artística visual. Então, romantismo acho que vai ter que ficar para o ano que vem. Vai acabar ficando para o ano que vem. Mas todas as outras questões gramaticais e de literatura das fases, elas se fizeram presente. Em relação à gramática, é interessante que caiu uma questão sobre o uso do verbo e do pronome, que também é algo recorrente. Então, foi bem pontual. E aí eu acho que eu já falei, também teve figura de linguagem e muito gênero textual. Então, a gente pode afirmar, de certa forma, que o clássico caiu. Se manteve. Se manteve. O clássico se manteve. Surpresa, assim, alguma coisa estava muito diferente do que você esperava. Não percebi. Eu só realmente esperava que viesse alguma coisa do romantismo que não apareceu. Mas, na questão geral, eu não tive surpresa na prova de português. Isso, de certa forma, vale muito porque já dá para ir estudando, né? Se Sim. mantém o padrão, você vai estudando. Eu acredito dentro que isso vai continuar, apesar de achar que talvez ano que vem nós tenhamos mais questões voltadas para gramática, né? Hoje, esse ano, nos anos anteriores, nós tivemos muita interpretação de texto, mas a partir do ano que vem, eu não sei, eu acho que existe uma tendência a se ter um pouco mais de questões voltadas para a gramática, mais específicas, mais objetivas. Perfeito. Bom, você destacou, na verdade, a questão 12, se não me engano, 12, o caderno azul, Sim. que fala de quadrinhos, né? Por que você separou essa questão? Tem uma coisa muito interessante nessa questão, que aí eu até falei sobre a questão da inclusão. Eu acho que essa prova vai falar muito de inclusão, inclusive a temática da redação, e o tema, mais ou menos, que norteia a prova de linguagens é inclusão. E esse quadrinho, ele é produzido por uma artista brasileira surda. Olha aí. E aí nós temos 2 textos, na realidade, dessa questão. Um texto só com linguagem não verbal, que é o quadrinho, não há texto escrito, palavra, né? E nós temos um outro texto de um outro gênero comentando sobre a produção dessa artista. E aí nós temos 2 gêneros com 2 objetivos e essa questão ela pede que o candidato perceba, ao ler os 2 textos juntos, no mesmo contexto, que ele perceba qual seria um objetivo comum dos 2 textos. O objetivo comum dos dois. Dos 2 textos. E aí ele tem que ir um pouco além nessa interpretação, nessa leitura. Então, achei uma questão interessante, porque ela está trazendo algo que, de repente, muita gente não sabe da produção dessa artista. Sim. E essa análise um pouquinho além do que está escrito. Perfeito.
Bom, você também destacou a questão 45 do Caderno Azul, é sobre variação linguística, né? Sim, nós temos um texto, né, na verdade uma composição do Villa-Lobos, um artista conhecido mundialmente, da época do modernismo brasileiro, século XX, e ele traz para o mundo clássico a linguagem e a realização, ele contempla a realidade nordestina. E aí nós temos nesse texto uma linguagem, uma variante linguística brasileira. Então você se faz presente no mundo clássico, que pode causar uma grande estranheza, mas era isso que ele queria, exaltar a cultura brasileira. Ele traz para o mundo clássico uma linguagem não muito valorizada, mas ele quer realmente mostrar que isso existe e que precisa ser exaltado e que precisa ser valorizado, precisa ser compreendido, né, dentro dessa questão da variação. Então, para quem lê o texto, era preciso também, eu acho, ali era importante você ter noção de quem era Villa-Lobos. A fonte ajuda um pouquinho, dizendo lá o nome da obra, para que era. Então, acho que ajuda um pouquinho. Até para que se entenda o contexto dessa utilização. Né? Então, se pega uma composição de Villa-Lobos falando sobre a variação linguística ou exaltando o mundo nordestino e trazendo para o candidato essa necessidade de perceber a importância do que o texto estava desejando mostrar. Pois é, mais uma vez, essa necessidade do repertório, né? Sim. Ia fazer uma diferença enorme nessa questão, por exemplo. Com certeza. Bom, duas questões você separou com dois assuntos bem atuais, né, professora? Sim, com Falando certeza. da obra, né, de uma artista surda e também essa valorização, né, da variação linguística e do regionalismo, regional, né, podemos dizer assim. Então, o Enem continua trazendo questões, assuntos atuais, mostrando para o candidato a necessidade dele estar atento ao que está acontecendo ao seu redor. Nesse momento, ele faz parte dessa história e ele precisa se colocar diante disso. Então, é uma oportunidade dele, a partir dessas questões, se dar conta que as coisas estão acontecendo e que precisam ser mudadas quando elas não estão daquela maneira que deveriam ocorrer, né? Então, a inclusão, a valorização da diferença, né, da produção, daquilo que de repente é um pouquinho, foge um pouquinho do que se chama padrão, mas que é uma forma de expressão, de produção, de realização. Então, o Enem continua a partir dessas questões, dizendo, olha, vocês precisam estar antenados para o que está acontecendo ao seu redor. É isso aí. Bom, a prova de língua portuguesa já passou, né? Mas a interpretação de texto não pode deixar de lado, porque domingo que vem ainda tem outra prova, né? Sim, e aí é a questão da leitura dos enunciados, que é muito importante. Eu já ouvi muitos professores de matemática, por exemplo, dizerem que o problema não está na matemática, está na interpretação do enunciado. Então, a interpretação ela continua sendo importante. E aí a questão é, cuidado na leitura, observe o que está sendo pedido, né? Veja como que a imagem e palavra se complementam, porque provavelmente virão gráficos, infográficos, mapas, né? Então é preciso que o candidato perceba que a língua portuguesa vai continuar ali, né? Ele vai estar usando as ferramentas de leitura, de interpretação para a realização dessas outras provas. Então o candidato precisa manter o foco, concentração, atenção para que ele consiga responder dentro do que está sendo pedido. Cada um tem a sua estratégia, né, professora? A sua forma de, sei lá, vou destacar, vou marcar bem aqui, palavras-chave. Isso é fundamental, né? Sim, cada um tem que utilizar a sua melhor maneira de agir. Então, marcar a palavra principal, circular, ou diante do texto que está lendo, já ir colocando uma bolinha, sei lá, um tracinho, alguma coisa que diga, olha, isso aqui é importante, provavelmente isso vou precisar utilizar.
Então, nas questões aí de matemática, física, biologia, né, a interpretação vai se fazer presente e necessária. Fundamental. Para fechar, professor, Sim. assim, gostou da prova? Eu gostei. Eu achei que os textos não estavam muito grandes. Temos questões fáceis, outras um pouco mais, que exigem um pouco mais do candidato, de atenção, de conhecimento, de observação, e leve, eu senti uma prova leve, assuntos importantes, mas tratados de uma maneira bem tranquila. Então, apesar de longa, muitas questões, a prova foi uma prova, pelo menos eu percebi, uma prova leve, tranquila de ser realizada, mas desde que o candidato estivesse realmente focado e atento ao que estava sendo pedido. Perfeito. Professora, muito obrigado mais uma vez por toda a ajuda. Eu espero que todos tenham um grande sucesso. É isso aí. E a gente deseja para você também, professora. Bom, a gente fica por aqui, mas amanhã a gente continua. É a vez das questões de ciências humanas, 6 da tarde. E se inscreve no canal para ver todos os nossos episódios. youtube.com/TV Escola. Até amanhã!